Muito bem, estamos de volta com o programa Voz e agora a gente vira a página para falar sobre excelência e qualidade nos serviços prestados pelas empresas. Eu recebo hoje aqui no estúdio a professora Carolina Parolin, que elencou um top dos maiores erros cometidos pelas empresas na hora de se relacionar com os clientes. Tudo bem, professora? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, Rafael. Imagina, a gente que agradece sempre a sua presença aqui conosco. Professora, me diga uma coisa, falta investimento das empresas na área de excelência, de qualificação dos serviços prestados? Puxa, em geral, o que a gente mais vê é o que mais falta, né, Rafael? Então, como a ausência de um planejamento de custos, um planejamento orçamentário para a capacitação das equipes que atuam com o serviço. A gente não pode esquecer que uma empresa de serviço tem como grande ativo seu ativo intelectual, são suas pessoas, né? Então, o que uma empresa de serviço faz? Ela depende fundamentalmente das suas equipes, das suas pessoas, para que esse serviço aconteça. Mas se a empresa não treinar, não capacitar devidamente, essa empresa vai passar a ter problemas. Ok. Tem algo relacionado com o PIB também, né? O PIB brasileiro é algo... a gente percebe que, num geral, né, numa questão aí, vamos falar situação Brasil, hoje a área de serviço ela representa aproximadamente 80% do nosso PIB. O que isso reflete? Que é uma área que tende a crescer cada vez mais. Em países europeus de grande desenvolvimento da área de serviços, detém aí um PIB médio, né? Vou dar um exemplo da Inglaterra, 92% do PIB é proveniente da área de serviço. Então, o que aconteceu? A indústria precisou se reinventar, precisou vir uma nova ordem, uma nova lógica, e no caso da Inglaterra, muito designado pelo desenvolvimento da economia criativa. Então, áreas destinadas à cultura, áreas de moda, áreas de design, ganharam grande valor para justamente fomentar e suprir essa desaceleração da indústria. No Brasil não é diferente, a gente percebe que a indústria vem diminuindo cada vez mais, mercados internacionais cada vez mais atrativos, se a gente for colocar aqui no caso da China, né? Cada vez mais interessante a gente fazer essa importação do que manter uma estrutura interna. Então, de fato, por mais que haja um protecionismo, ele é importante, o protecionismo da nossa indústria, esse é um movimento natural. Então, a área de serviço precisa e deve ter mais atenção dos nossos governantes, não tenha dúvida, né? Principalmente porque é uma área tão relevante para o desenvolvimento do nosso PIB. E aí a gente visualiza também muita informalidade na área. Com excesso de taxas, excesso de impostos, muitas empresas optam em atuar com a informalidade. É verdade. Né? E aí a gente passa até não visualizar isso num ganho geral, né? Geral Federal, do país, isso, né? não tem Exatamente. Professora, na abertura do programa eu falei sobre o top dos erros aí, os maiores erros que as empresas cometem nesse relacionamento com o cliente que é tão importante para quem quer ter uma empresa aí com uma boa saúde, né, professora? Qual o primeiro problema que a senhora diria que as empresas mais cometem? Eu acho que eu vou puxar o gancho do que a gente havia falado até então, é o não investimento em capacitação de pessoas. Já começa por aí, então. É o primeiro e o fundamental, o mais relevante. Se a empresa não tem esse olhar, se ela não percebe que isso é um cuidado, isso é uma grande relevância para que a empresa cresça e se desenvolva, a gente já está falando aqui do primeiro grande erro, a empresa dificilmente vai avançar em outros quesitos, né? Perdão. Tá certo. Professora, a senhora fala também sobre a terceirização dos processos mais importantes. O que é isso? O que é muito curioso, né? A gente percebe que, num geral, uma empresa que trabalha com serviço depende de pessoas, basicamente. E os clientes são o maior tesouro dessa empresa. Ou seja, ela depende de pessoas para fidelizar seus clientes. E sem clientes, a empresa não existe, não tem jeito. E a empresa, o que ela faz? Né? Vamos ao caso de telefonia, por exemplo, podemos falar de sistemas bancários, entre outros. Mas no caso de telefonia, ela terceiriza o seu call center, o seu serviço de saque, quem vai atender, fidelizar, encantar, quem vai manter aquele cliente dentro da empresa. Então, joga isso para uma outra empresa administrar. Então, o que ela está fazendo? O que, de fato, uma empresa de serviço precisa desenvolver, que é atender seu cliente, ela terceiriza para fora. Né? Então, e aí a gente acaba perdendo, né, toda a essência. Por isso, a grande insatisfação com esse tipo de serviço. Telefonia, bancos, entre outros, né, que acabam terceirizando um ativo tão importante que são suas pessoas
atendendo fielmente seus clientes. E até, de repente, nesse contexto, como ela terceiriza um determinado serviço, ela perde o controle ali de como esse serviço está sendo realizado, né? Ela acaba não sabendo onde que ela está errando, quais são os principais problemas, e aí troca de uma empresa para outra. Estou com muito problema de reclamação que não está sendo resolvido, vou trocar para outra administradora. E aí troca para outra administradora. E isso não vai resolver. Não resolve, só transfere o problema. Só transfere, porque na verdade é da cultura. A empresa precisa disseminar sua cultura aos seus clientes. E dificilmente você vai conseguir desenvolver isso com uma estrutura terceirizada, de grande porte, né, de uma massa de colaboradores que acabam não tendo essa vivência do dia a dia com a empresa. Tá certo. Professora, um outro problema aqui que você colocou foi com relação às empresas que falam que mudam e não mudam. O tal do mito da mudança, né? Hoje é muito comum, principalmente em empresa familiar, a gente vai desenvolver um projeto de consultoria e identifica, puxa, a empresa precisa mudar seu modelo de gestão. O modelo de gestão está um pouco arcaico, é um modelo ainda industrial, né? Porque a lógica gerencial, ela ainda é predominantemente industrial. A gente precisa migrar dessa sociedade da sociedade industrial, para a sociedade da informação. Né? Então a gente sai da sociedade industrial, vai para a sociedade da informação, mas as empresas não mudaram, elas continuam usando os mesmos métodos. Então é a mesma coisa, eu pegar, puxa, como é que eu estou num navio, como é que eu chego até meu destino? Será que só a bússola adianta? Usando só instrumentos antigos? Vai dar certo? Eu vou ter resultados diferentes? Vou ser mais assertivo? Então a empresa precisa implementar novas ferramentas, novos instrumentos. E aí o que acaba acontecendo? A empresa acha, né, que muda, que vai mudar, mas não muda. Né? Na prática, isso não acontece. Ela tem conhecimento disso, ela sabe da relevância dela trabalhar com essa migração de gestão, mas na prática isso acaba não acontecendo, né? E essa migração de gestão vem por meio de cursos, capacitações. Não tem outro jeito, por meio do conhecimento, né? Por isso que a gente chama que a gente sai da sociedade industrial com foco em produto para a sociedade da informação. Quem tem informação? O cliente. Quem vai designar o mercado? É o cliente. É o cliente. Então, hoje a gente visualiza que muitas vezes o consumidor tem mais informação que um vendedor. Você chega numa loja, o cliente sabe mais do que quem vai vender, né? Porque a informação ela está muito facilitada, distribuída para todos. Então, é verdade. A gente vê muito esse contexto no cliente, naquele que quer fazer uma economia ou encontrar o melhor produto, ele vai se subsidiar de informações na internet, hoje está aí para isso. Ou mesmo pessoalmente no mercado. Aí chega, o vendedor está tão focado somente naquele produto dele que realmente o cliente pode chegar e deixar ele com um bom português no chinelo ali na informação. Então, né? Claro que para uma empresa encantar seus clientes, superar as expectativas desse cliente, hoje o desafio é muito maior. Né? Então, quando você tinha um número restrito de empresas oferecendo os mesmos produtos, os mesmos serviços, é o produto que designa. Né? Tenho poucos produtos, então eu mando no mercado. Agora a lógica inverteu. Né? Com excesso de oferta e a gente tem uma demanda, ou seja, um número de clientes basicamente similar, as empresas vão precisar caminhar muito, desenvolver muito para superar a expectativa desse consumidor. Então, as empresas precisam mudar, precisam entender a lógica da mudança, a sociedade muda cada vez mais, a gente percebe que novos produtos são lançados cada vez mais rapidamente, o que a gente percebe numa lógica anterior era um produto lançado, de repente, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Agora você piscou, já tem produto novo. Maior, né? Piscou, já tem produto novo, né? A tecnologia já está defasada, né? Então, realmente, a velocidade do mercado ela aumentou. Então, para suprir isso, a empresa, mais do que nunca, precisa se atualizar também. Tá certo. Professor, antes de eu chamar o intervalo comercial, vamos falar de mais um tópico aqui, desse top dos erros, o não compartilhamento da estratégia da empresa, né? Isso, até para mim, que sou leigo, parece meio complicado, isso é meio grave. É muito curioso, né? Em geral, claro que toda empresa deve ter uma estratégia formalizada. Então, o primeiro passo, tem que ter uma estratégia formalizada, desenvolvida com vários níveis hierárquicos da empresa. E não somente é o CEO da empresa, o diretor, a alta cúpula que desenvolveu. Ela tem que ser compartilhada, né? Claro que podem ter tópicos, né? Claro, situações mais que não precisa, né? Mas a empresa precisa entender o que está acontecendo e como ela pode chegar no seu longo prazo compartilhando isso com as equipes. Claro. Então, primeiro, a empresa precisa formalizar.
ter uma estratégia clara. Quanto mais simples a estratégia, mais fácil das equipes compreenderem. E segundo aspecto, além de formalizar, ela deve atingir todos os níveis da empresa, desde o que a gente chama, né, de chão, de fábrica, ou seja, a base da empresa, até todos os níveis. Então, todos devem ter na ponta da língua e compreender. Não adianta ter, né, só uma reprodução do discurso, e sim compreender aonde aquela empresa quer chegar. Quando eu sei aonde a empresa quer chegar, eu me sinto parte daquilo. Eu sei qual é o meu papel para que a empresa chegue lá. E caminho junto, né? Eu tenho uma sensação... Não vai cada um para um lado, sem saber o que fazer. Tenho sensação de pertencimento. A probabilidade de eu procurar um outro emprego, ainda mais com essa situação de grande rotatividade nas empresas, é muito menor. Né? Então, todos caminham rumo ao mesmo destino. Tá certo. Professora, eu vou te pedir licença um minutinho só, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta aí com os outros erros aí elencados pela professora Carolina, mais cometidos aí pelas empresas ultimamente. Um minutinho só, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com Voz e hoje falando sobre a excelência dos serviços prestados pelas empresas. Conversando comigo sobre este tema, tenho o prazer de receber hoje aqui no estúdio a professora Carolina Parolin, que é professora especialista em excelência dos serviços prestados pelas empresas lá pela Universidade Positivo, né, professora? Obrigada pelo convite novamente, Rafael. Imagina, a gente que agradece a sua presença aqui sempre. Professora, a gente falava no bloco anterior sobre o top aí dos maiores erros, né, cometidos pelas empresas, que a senhora mesma elencou para nós aqui. Agora, o próximo que nós temos aqui é com relação aos indicadores de desempenho e também a priorização dos indicadores econômicos, né? O que é importante, né? Quando a gente fala de indicador de desempenho, uma empresa ela precisa medir como é que está o seu caminhar. Ela está atingindo sua estratégia ou não está? Como nós falamos agora há pouco, Perfeito, a telefonia, né? Ela está desenvolvendo. E não sabe como é que e aí, né? Como é que está o controle dessa empresa? E a gente controla uma empresa por meio de indicador de desempenho, né? No geral, todas as empresas controlam os seus resultados pelo retorno dos resultados financeiros. Okay. Aumentei minha receita, como é que está minha lucratividade, né? Como é que está minha margem? Enfim, então esse é um indicador econômico muito importante para a sobrevivência das empresas. Mas o indicador econômico não pode ser exclusivo. E aí está um grande erro que as empresas adotam. Olham somente para indicadores econômicos, até porque ele é o resultado mais importante para o acionista, mas a gente não pode esquecer que antes disso, nós só vamos ter resultados econômicos se nós tivermos um resultado satisfatório dos nossos clientes, afinal, o recurso financeiro vem, é proveniente dos nossos clientes. Só vou ter satisfação ou crescimento de clientes se eu melhorar meus processos e, por sua vez, só vou ter uma melhoria dos meus processos se eu tiver uma equipe satisfeita, motivada, capacitada e alinhada, né? Então, isso é muito importante, a gente entender que não é só indicador econômico que baliza uma empresa, e sim os demais indicadores são fundamentais e o indicador econômico é o resultado de tudo isso. Então, a gente pode dar um exemplo aqui, né? Uma empresa de transporte. O motorista, ele tem uma meta que ele deve seguir e, normalmente, essa meta está associada aos horários, né? Ele tem que chegar pontualmente. Mas aí o que ele faz? Ele esquece da meta mais importante, o indicador mais relevante, que é levar seus passageiros com segurança e satisfação. E aí ele acaba ultrapassando velocidade, pode passar num sinal vermelho. Ocasionar um acidente. Enfim, com o intuito de cumprir a meta do horário. Então, as empresas devem reestruturar e organizar melhor os seus indicadores de desempenho. Será que ele reflete a excelência em serviço? Né? No caso, uma empresa de transporte que só tiver indicador de desempenho do horário como balizador, ela vai estar comprometendo aí a segurança dos seus passageiros, né? Então, tudo isso realmente tem que ser revisto para que a empresa possa aí atingir, claro, crescer economicamente, é o que ela precisa, né? É o que ela almeja, não tenha dúvida. Professora, o próximo tópico aqui é um palavrão. Departamentalização. Falei certo? É isso aí, né? Qual o problema nesse sentido? O que a gente visualiza no geral? O consumidor, o cliente acaba tendo um problema na empresa, né? Entra em contato, não, isso aqui não é com marketing, isso aí agora é com o setor de logística. Puxa, não é com logística, é com o financeiro que não emitiu a nota. Não é com o financeiro, é com a equipe comercial que não programou o pedido e por aí vai. O cliente parece estar num ping-pong, E aí, o que acontece com a departamentalização? É o tal do empurra-empurra. Empurra aqui, empurra lá,
e o cliente ainda não teve solução do seu problema, né? Então, o grande detalhe da departamentalização é que ninguém está olhando para as lacunas entre os departamentos. E esquecem de olhar que o problema é horizontal, o problema não é vertical. Sim. Não é definido por departamento ou por hierarquia. E as metas devem ser construídas conforme o problema do cliente. O foco tem que ser o cliente e não os departamentos. E é muito comum nas empresas estruturarem aí os seus resultados, seus desempenhos por setor, por departamento. Puxa, atingi minha meta do ano, estou bem. Mas aí o setor logístico, por exemplo, não atingiu, né? Então, se a gente conseguir... Tem que ter um olhar como um todo, olhar como um todo para o problema do cliente, resolvido de uma forma linear e não pontualmente, senão o jogo do empurra-empurra ele permanece. Né? Então, se, por exemplo, uma empresa tiver a preocupação de entregar no prazo, né? Ou antecipar o prazo de entrega, será que eu não vou surpreender as expectativas do meu cliente? Entregar no prazo anterior do que eu combinei? Para que isso aconteça, não é só logística. A gente tem que ter o comprometimento de produção, comprometimento da equipe comercial, tem que ter o comprometimento aí de tecnologia de informação, que tem que desenvolver um sistema que alimente e possibilite tudo isso. É o financeiro, então não é um problema de uma área só. Isso é comum a todos. Então, o excesso de departamentalização, ele engessa. Ele traz muita burocracia e ele trava a estrutura. É o que a gente visualiza em alguns casos aí do setor público, né? Por que é tão difícil algumas coisas saírem do lugar? Verdade. Porque é um excesso aí de segmentação, de departamentalização dos setores. Né? E é tão bom ser surpreendido, né, por uma loja em que você é cliente, porque daí você torna a comprar lá de novo. Você vê, volta. Poxa, foi tão gostoso, veio tão rápido que eu comprei, né? Não tem dúvida, você fideliza, volta... Também acelera o desempenho das equipes de marketing. Então, se o cliente volta, né? Puxa, eu fiz uma campanha no Natal, por exemplo. O cliente voltou agora no Dia das Mães, né? Então, eu potencializo também as minhas campanhas. Todo mundo ganha com isso. A empresa ganha, ela diminui seus custos e aumenta também a sua rentabilidade. É verdade, a lucratividade. Professora, a gente tem agora aqui comoditização dos serviços. O que é interessante? É outro palavrão, né? É outro palavrão. Comoditização. A gente fala aí de commodity, muito comum. Isso. Água, feijão, arroz. O que é tudo isso? Quando você não percebe mais diferencial entre uma marca, entre um produto e outro. O que está acontecendo? Um grande problema na área de serviço, que é tão fundamental, necessário, porque é na área de serviço que a gente cria diferenciais. Os serviços estão muito iguais. Então, hoje, com a portabilidade lá da telefonia, né? Puxa, meu celular eu não preciso mais estar preso a uma companhia, eu vou para outra. Puxa, mas eu percebo que o serviço é praticamente igual, eu vou para outra. Então, essa migração de uma empresa para outra e o cliente passa a perceber, puxa, realmente é tudo muito comum, né? De fato, eu não tenho uma inovação, eu não tenho um serviço de excelência ou eu não tenho um padrão. Hoje uma está bem, amanhã a outra está melhor. O mesmo acontece, um exemplo de bancos, hospitais, né? Então a gente vê a saúde já muito precarizada porque virou um commodity, né? Então a preocupação da excelência em serviço, trabalhar com diferenciais nesse sentido, é uma oportunidade para as empresas que vão desenvolver, de fato, investir nessa diferenciação, mas também acaba sendo um grande problema para o consumidor, que percebe que não há um diferencial entre um serviço e outro, né? Tá certo. Professora, utilização excessiva dos termos técnicos. Isso é uma coisa muito chata, realmente. Você chega numa determinada empresa, eles parecem que estão falando outra língua. A gente estava... O que eles estão falando, né? Exatamente. E o cliente não entende, eu não quero saber do teu termo, eu quero saber se você vai me atender conforme eu quero. Fale né? claramente para mim, para que eu possa entender. E aí um caso que a gente estava até brincando agora há pouco, né, que eu presenciei, na hotelaria, que é uma área que depende muito do serviço, ao fazer aí o hóspede, ao se apresentar para a recepção, fazer o seu processo aí de saída, ele precisava permanecer um tempo maior no hotel. Ok. Ou a recepcionista perguntar, o senhor deseja um late check-out? Né? Termo inglês, termo técnico, interno. E aí o hóspede respondeu, puxa, essa marca eu não conheço, essa marca eu não tomo. Gente, né? acontece, essa marca né? de leite eu não conheço, como assim? Né? Então são cuidados, parece uma obviedade, mas que tem que ser trabalhados. Da mesma forma, né, quando a gente vê o inverso, né, quando são termos técnicos básicos que o cliente sabe, mas o funcionário não corresponde, né? Também não compreende, que é pior ainda, né? Pior ainda. Professora, um último termo aqui que a gente tem, que a senhora elencou, que também tem um exemplo de hotel, pelo que a gente conversou antes aqui, de começar a gravar, que é a questão da antecipação das necessidades do cliente, né? Como é bacana, né? Você ter um serviço de uma empresa e a empresa olhou antes.
né? Não esperou você reclamar, não esperou a tua necessidade acontecer. Na verdade, a equipe já está tão preparada que ela já se antecipou, já imaginava o que você ia necessitar. Mas tem que ter cuidado, né? Porque senão tem pode que ter cuidado. Então, tiro no pé. Por isso que tem que ter a capacitação, por isso que o treinamento, capacitação contínua é fundamental. Então, o caso que a gente relatou, né, foi um mensageiro, né, no caso, o profissional que carrega a bagagem, que surpreendeu o hóspede, e aí o que ele fez? Puxa, bom dia, senhor Samsonite, né? Leu o nome da mala. Era a marca da mala, né? E aí, realmente é uma situação, aí acaba gerando chata, né? todo um conflito, né? Gera realmente um desconforto. Tá então, certo. por isso que para se antecipar às necessidades, tem que ter muita capacitação antes, né? Não é só mera boa vontade. Boa vontade realmente está cheia, né? Mas o fato a gente tem que ter uma boa vontade aí com crivo técnico, não tenha certo, dúvida, com qualidade, né? Isso mesmo. Professora Carolina Parolin, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui com a gente, explicando pela segunda vez aqui essa questão aí de como você tratar bem o seu cliente, fidelizar, ter excelência nos seus serviços. Obrigado mesmo pela presença. Eu que agradeço, aí eu reforço que investir em pessoas, investir no desenvolvimento das suas equipes é fundamental para que a gente possa aí ter um ganho futuro, né? Tá certo, tá bom? professora. Obrigada, muito obrigado. Obrigada. Obrigado também a você que nos acompanhou, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. A gente se vê.